E aí galerinha, beleza? Bom dia para vocês, né? Tô aqui de máscara porque a partir de... Bom, deixa eu tirar isso aqui. Mas a partir de segunda-feira a gente tem que estar com máscara, né? Uma nova lei que tem aí que a gente tem que estar utilizando essas máscaras aí. Não pode ficar sem máscara de jeito nenhum na rua. Então quem tiver que sair aí, continuar a quarentena, mas quem precisar sair, tiver alguma emergência para sair, vamos cuidar de sair com a utilização dessas máscaras aí, tá bom? Bom, vamos lá. Hoje vamos falar um pouquinho do módulo 6 de Geografia, que é o último módulo que a gente tem para fechar esse livro. E a gente vai falar sobre as paisagens e domínios morfoclimáticos brasileiros, né? E esses domínios morfoclimáticos brasileiros, para a gente entender um pouquinho sobre esses domínios, a gente precisa dar uma passadinha primeiro nas paisagens, né? O que são as paisagens? Bom, aí vamos falar, paisagens é tudo aquilo que você pode ver ou sentir em determinado ambiente, em determinada região. Então você viu ou sentiu alguma coisa, automaticamente é uma paisagem. E aí nós temos dois tipos de paisagem, obviamente, os de primeira e de segunda natureza. De primeira natureza são as paisagens naturais, aquelas que não teve alteração humana, do jeito que Deus fez e aquilo ali está pronto. E aí nós temos as paisagens de segunda natureza, que são as paisagens que a gente chama também de paisagens geográficas, né? E essas paisagens geográficas aí são paisagens que teve algum tipo de alteração humana nessas paisagens, tá? Então, paisagens naturais, paisagens geográficas. E aí, o que nós vamos falar sobre os domínios morfoclimáticos? Eles têm muito a ver com a paisagem de determinadas regiões. Porque o que são esses domínios? São compartimentos que têm uma homogeneidade nos elementos naturais, nas paisagens naturais desses locais. Como, por exemplo, o caso do relevo, as coberturas vegetais, o tipo de solo e até mesmo o clima diferencia aí dentro dessas regiões aí morfoclimáticas, esses domínios morfoclimáticos, tá? Nós temos aqui 6 domínios morfoclimáticos, sendo 3 deles áreas originalmente de florestas, né, áreas florestadas, e 3 áreas herbáceas e arbustivas, ou seja, não são florestas, predominam ali mais ervas e musgos, né, nessas regiões, arbustos pequenos, né, não chega até árvores de grande porte. Então 3 florestadas, 3 herbáceas e arbustivos. Quais são esses domínios que a gente tem? Nós vamos ter as 3 florestais, nós vamos ter a floresta amazônica, nós vamos ter a Mata Atlântica, né, o domínio dos mares e morros, e o domínio das araucárias. Então, o domínio amazônico, o domínio dos mares e morros e o domínio das araucárias. As herbáceas arbustivas, nós vamos ter o domínio do cerrado, o domínio da caatinga e o domínio das pradarias ou pampas, né, que no Brasil chamadas de pampas, tá ok? Bom, vamos falar um por um deles, vamos separar então o que são os morfoclimáticos e o que são os herbáceos arbustivos e falar sobre cada um deles aí, beleza? Bom, para a gente começar falando sobre esses domínios morfoclimáticos, primeiro vamos falar desses florestados, né? Quais são os domínios florestados? Aí nós vamos pegar primeiro o domínio amazônico, que talvez seja o maior dos domínios do mundo, um dos maiores domínios do mundo, que é o domínio amazônico. É um clima, um domínio que fica sob o clima equatorial, né? Muito próximo à linha do Equador. É uma região muito quente e muito úmida, tá? Isso se deve a vários fatores, esse calor, essa umidade, mas a principal delas seria a proximidade do oceano e a proximidade dessa linha do Equador. O que está próximo da linha do Equador vai estar com um clima mais quente e principalmente a massa equatorial atlântica, tá? Ela traz esse calor e junto com ele a umidade do oceano faz com que essa área ali seja uma área bem úmida, né? E uma área com muito calor, né? Nesse ambiente a gente vai ter as florestas equatoriais, né? Um ambiente de florestas equatoriais que tem como característica serem áreas muito heterogêneas, ou seja, você não vai ver, por exemplo, nessas áreas com muitas árvores e aí próximo a essas áreas uma área de campo, por exemplo. Não vai ter
é bem homogênea, onde tem árvore é toda de árvore. Então, se a gente vê alguma imagem aérea dessa região, desse domínio amazônico, né, da floresta amazônica, você vai ver que ela é tampada de árvores, exceto as regiões, obviamente, onde não é uma paisagem natural, onde é uma paisagem geográfica, onde o homem foi lá e alterou, o homem derrubou árvores, né? Mas fora isso, nós vamos ver que ela é homogênea, ela é toda tampada de árvores, né? E o que acontece? Ela também é o que a gente chama de floresta latifoliada. A floresta latifoliada é aquela floresta que tem folhas largas. É muito comum plantas com folhas largas, inteiras e largas, né? Ela também é uma floresta muito densa. A densidade, a proximidade dessas árvores uma das outras é muito grande, o que dificulta até mesmo a exploração desse domínio. E ela também é perennifoliada. O que quer dizer uma floresta perennifoliada? Quer dizer que essas folhas elas não caem, essas florestas não perdem essas folhas. A gente vai ver que é folha do começo do ano até o final do ano. Sempre essa floresta vai ter folhas. Por que eu estou falando isso? Porque tem algumas regiões que é o que a gente chama de florestas caducifoliadas, que as folhas caem durante o ano. Nessas amazônicas, nesse domínio amazônico, não existe esse tipo de possibilidade. As folhas são colocadas lá e elas permanecem durante todo o ano nessa região. Então vamos ter muitas folhas nessa árvore, é uma floresta desse domínio, um domínio muito verde. Tá? Tem uma diversidade gigante. Esse caso do domínio amazônico é a maior biodiversidade do mundo. Nenhuma outra região no planeta possui uma biodiversidade, tanto em fauna quanto em flora, tão grande assim no mundo. A gente chega a ter, por exemplo, né, um exemplo claro da diversidade dessa floresta, é que nós temos só de macacos, nós temos mais de 300 espécies de macacos diferenciadas, tá? Então são mais de 300 espécies de macaco nessa região aí. Bom, é um solo que naturalmente é de muito baixa fertilidade. Mas você vai falar assim, mas peraí, professor, como assim de baixa fertilidade com o tanto de planta que tem na Amazônia? Esse é o detalhe, o solo é de baixa fertilidade, porém ela possui uma grande camada de sedimentos, tá? É o que a gente chama de serrapilheira, né? É uma camada orgânica sobre o solo que faz com que esse solo acabe ficando produtivo. Mas o solo original da Amazônia, ele é de baixa fertilidade natural, tá? É uma região de muita planície, tá? Uma região plana, tem algumas áreas de planaltos residuais, ou seja, aqueles planaltos antigos, né? Os famosos escudos cristalinos em algumas regiões, e nós vamos ter entre esses planaltos e essas planícies algumas áreas de depressão, ou seja, áreas abaixo do nível das planícies aí, que provavelmente serão áreas alagadas, tá? Áreas que vão estar constantemente alagadas. Aliás, aí é uma observação que a gente tem que fazer, porque esse domínio amazônico ele se divide em 3 subespécies de matas, e essas subespécies de matas estão estão diretamente envolvidas com o tipo de terreno, de região onde elas estão. Quais são elas? Vamos lá, vamos falar de uma por uma. Primeiro, mata de Iguapó. O que é a mata de Iguapó? São geralmente regiões nessas depressões, onde, como é um terreno mais baixo e é uma área muito úmida, essas matas de Iguapó elas estão permanentemente alagadas. Está sempre alagada. Então são áreas que a gente vai encontrar até florestas nela aí, mais submersas, florestas que as raízes das árvores, boa parte dos troncos das árvores vão estar debaixo d'água, tá? Aí vamos ter as matas de várzea, né? Elas são atingidas por inundações, principalmente nos períodos de chuva, períodos chuvosos, né? Períodos onde tem mais chuvas formam matas de várzea, porque durante esse período de chuva alaga. Chegou no período do fim das chuvas, que aí, outro detalhe esse também, praticamente o ano todo chove. Porém, em alguns períodos essa chuva se intensifica.
Quando ela intensifica, a gente chama de período de cheia. Esse período de cheia chega nessas matas de várzea. Quando o período de cheia acaba, essas águas voltam ao leito dos rios e aí essa área volta a ficar sobre a terra. É muito comum nessa área a gente ver as famosas casas de palafita, né? Casas suspensas que chegam a ficar altas, porque sabem que no período de chuva, período de cheia dos rios, essa água vai atingir um nível mais alto e elas seriam submersas se elas estivessem no chão. Então elas são construídas já mais altas. Inclusive é muito comum também a gente ver grandes tablados feitos de madeira que boiam sobre essas áreas alagadas, onde esses ribeirinhos, né, as pessoas que moram à beira desses rios aí, colocam gado durante esse período de cheia. Então colocam o gado lá em cima, alimentam o gado em cima desses tablados, acabou o período de cheia, eles descem e voltam para o pasto novamente. Tá? Esses terrenos aí das matas de várzea geralmente são próximos a rios, tá? Próximos aos rios da Amazônia, que são muitos. Né? A questão da quantidade de rios nesse domínio amazônico também é muito grande devido a essa grande umidade. E a gente tem as áreas de terra firme, que são aquelas áreas que elas são áreas mais altas, aí geralmente são áreas nesses planaltos aí, que são mais afastadas dos rios. Então essas áreas nunca ficam inundadas. Então vamos ter Iguapó, área onde vai estar sempre inundada, mata de várzea, inundada só no período de cheia, e área de terra firme, onde ela nunca vai estar inundada, beleza? Próximo domínio dos mares e morros. O nome diz, né? Mares, ou seja, próximo ao mar, morro, porque vamos ter serras nessa região, né? É a famosa, é aquela região que cerca todo o nosso litoral brasileiro, certo? Toda a região litorânea brasileira ele é formada, formada pela famosa Mata Atlântica, né? Essa região é a região da Mata Atlântica ali, que tem uma região de morro muito grande e é próximo aos oceanos, então, portanto, conhecidos aí também como domínio dos mares e morros. São terrenos cristalinos erodidos. O que quer dizer esses terrenos cristalinos erodidos? São cristalinos, ou seja, são aquele tipo de relevo mais resistente, mais duro, porém, com o decorrer do tempo, eles acabaram sendo corroídos, né? Dando o modelo que é conhecido como colinas de meia laranja, porque eles são levemente abaloados, não são colinas muito íngremes, são mais abaloados, mas são terrenos cristalinos, ou seja, terrenos, solos mais rígidos. Um clima, tem ali o clima litorânico, né? Clima tropical litorânico, sofre influência da massa de ar tropical atlântica, né? Está próximo ao Oceano Atlântico, ele recebe muito dessa massa de ar, e é uma área quente e úmida o ano todo, né? Como recebe muita umidade do oceano, a gente vai ver que o ano inteiro vai estar úmido, né? Nessa região, e quente porque é uma região tropical. Nessa região, a principal presença é da Mata Atlântica, região que era muito rica em pau-brasil, e essa região sofreu muito com o desmatamento, foi região que foi desmatada constantemente, principalmente quando começou as lavouras de cana-de-açúcar e posteriormente de café. Isso contribuiu para a dizimação progressiva da Mata Atlântica. Hoje, a Mata Atlântica é o terreno que sofre maior degradação entre todos os domínios brasileiros. Essa região de mares mortos é o que mais é degradado, porque essa Mata Atlântica acabou sendo totalmente dizimada. Chega a se dizer que hoje nós temos cerca de 3% de Mata Atlântica só do que era a Mata Atlântica original lá. Tá? Hoje se formam muitas unidades de conservação, ou seja, áreas ali que ainda tem Mata Atlântica, e essas áreas são preservadas, não se pode mais desmatar essa Mata Atlântica, e une-se esses pedaços preservados aí com o que eles chamam de corredores ecológicos, ou seja, áreas ali que se estendem de uma área ecológica, de unidade de conservação até outra, são conhecidos como corredores ecológicos. Tá? Nessa região nós vamos ter floresta muito úmida,
densa também, só que essa floresta já é heterogênea, ela não é homogênea, ela não é toda igualzinha, ela é heterogênea, onde nós vamos ter algumas áreas com árvores mais altas, outras com vegetação mais densa, porém arbustiva, mais de arbusto, ou seja, uma região que diferencia uma área da outra, né? Não é igual ao domínio atlântico, que toda região é igual. A gente vai ver que isso aí tem diferença na formação florestal, a vegetação dessa região de mares e morros. E por último a gente vai ter o domínio das araucárias, né? Essa região da araucária ela vai pegar ali Santa Catarina e Paraná, tá? É as regiões onde tem esse domínio das araucárias. O predomínio dessa região de relevo é de relevo planáltico, relevo mais alto, tá? Temos um clima subtropical, essa região está passando ali o trópico de Câncer, de Capricórnio, e sobre esse trópico de Capricórnio fica esse domínio das araucárias. Então, por ser um clima subtropical úmido, a gente vai ver que vai ter verões quentes e úmidos devido à influência da massa tropical atlântica, e vai ter invernos com menores temperaturas mais baixas, porém também úmidas por causa da massa polar atlântica. Olha só o que eu estou falando, hein? As duas massas são atlânticas, ou seja, as duas trazem umidade do oceano. Porém, uma é tropical, então no período de verão vai ser quente, a outra polar, portanto no período de inverno vai ser frio, tá? A principal presença nesse domínio das araucárias é a mata de araucária, tá? Essa mata de araucária ela é formada de floresta mista, tá? Floresta ombrófila mista. O que é essa floresta ombrófila mista? Ela é uma floresta que ela é composta principalmente por essas árvores de araucária, né? Essas árvores de araucária aí, que chegaram a ser também teve que entrar com processos judiciais para preservar essas araucárias, porque só tem elas nessa região no Brasil. Então se procurou preservar elas. Estão formadas principalmente por essas árvores de araucárias e restícios ainda da Mata Atlântica, porque na verdade o que originou essa mata de araucária foi a Mata Atlântica lá no começo. Então a gente vai ter uma mistura ali de mata atlântica, por isso o nome mista, tá? Porque ela mistura as araucárias com a floresta amazônica, tá? Vamos ter chuva o ano todo nessa região, a presença dessas árvores de araucária, a mistura da Mata Atlântica que origina ela, a presença de muitas árvores coníferas. O que são árvores coníferas? São aquelas árvores em forma de triângulo, né, de cone, que é o tipo do pinheiro, por exemplo, e ela foi fortemente desmatada pela indústria de móveis. Nessa região das araucárias aqui se extraía muita madeira para a construção de móveis. Esses são os 3 domínios originalmente florestados do Brasil, tá? Vamos ver os outros 3 agora? Bora lá. Bom, vamos agora falar então das áreas herbáceas arbustivas, né, dos domínios formados por áreas herbáceas e arbustivas. É importante a gente falar aqui, não quer dizer que não hajam árvores nessa região, grandes árvores nessa região. Nós vamos ter até presença de matas nessa região. Porém, o que predomina nelas são arbustos e plantas herbáceas, né? Plantas mais rasteiras. Vamos falar sobre cada um desses 3 domínios que compõem essa região aí, fechando os 6 domínios brasileiros. Primeiro dele, domínio do Cerrado, né? Que é o domínio que está aqui na nossa região, né? No Planalto Central brasileiro, mais na região central do Brasil. Essa área é conhecida como a savana brasileira. Ela é muito próxima, muito parecida com a savana africana, né? Quais são as grandes características delas? Primeira delas, nós vamos ter uma área com clima tropical típico, né? Uma área totalmente tropical entre o trópico e a linha do Equador no Brasil. Nós vamos ter verões muito quentes e úmidos, né? Período de chuva aqui. E vamos ter os invernos mais a menos, não são invernos muito frios, porém muito secos, onde o período de estiagem acaba sendo longo. A gente vai pegar aí
muito provavelmente de outubro até abril de chuva, e depois nós vamos pegar aí de maio até o começo de outubro lá de seca, né? Região de período de seca, onde a gente vai ter muito pouca chuva aí, tá bom? Destaque para o centro-oeste brasileiro, que é a região que abrange maior parte desse domínio de cerrado brasileiro, tá? Área com vegetação de muitos arbustos e uma vegetação herbácea muito grande. A gente vai ter aquelas gramíneas, né, conhecido como gramíneas, que é aquele mato baixo e árvores muito espaçadas, distantes uma das outras, onde essas árvores geralmente elas apresentam troncos retorcidos, né, que é o que a gente conhece no bioma do cerrado, né? Bom, esse domínio vai possuir características de solos muito ácidos, tá? E por ser usado muito para a agricultura, principalmente para a agricultura da soja aqui no centro-oeste, né? E também para a pecuária, porque também se utiliza muito para a construção de pastos, a gente vai ter que fazer calagem de solo. O que é calagem? É a correção dessa acidez. Por ser um solo muito ácido, é importante se jogar nutrientes nesse solo que diminua essa acidez. E aí é um problema, porque justamente por causa dessa agricultura e dessa agropecuária, a gente vai ter um desmatamento do cerrado. Obviamente a questão da urbanização também influencia, nós vamos ter uma região que está em crescente desenvolvimento, talvez seja a região que mais se desenvolve no Brasil, e justamente por ela se desenvolver tanto, tem se criado, se aumentado cada vez mais as áreas urbanas dentro desse domínio. Então nós vamos ter aí problemas de desmatamento por causa dessa urbanização, por causa da agricultura e da pecuária, ok? Se há uma expectativa, inclusive no final desse capítulo aí, vai ter uma leitura lá falando que há uma probabilidade de se diminuir ou até acabar o cerrado em alguns anos aí. Pode ser que não se tenha mais o domínio dos cerrados aqui na região centro-oeste do Brasil. Bom, outro domínio que nós vamos ter é o domínio da caatinga, tá? Lembrando que a caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro, o único dos biomas que é exclusivamente brasileiro, está dentro desse domínio da caatinga aí, só o Brasil tem isso. Ele é conhecido como sertão nordestino, né? A região central do Nordeste ali é onde tem esse domínio da caatinga. É um clima tropical semiárido, ou seja, de baixa pluviosidade, muito pouca chuva. Nós vamos ter nessa região aí o que é conhecido como colinas sertanejas. Essas colinas sertanejas são colinas com vertentes bem suaves, não são colinas muito elevadas, e nós vamos ter depressão entre os planaltos, tá? Região que há constância dessas depressões entre os planaltos. São solos muito pouco profundos, né? Solos bem superficiais. Temos ali predominantemente rios intermitentes, ou seja, rios temporários, que só existem no período de chuva. Fora da chuva, esses rios secam, não vai ter esses rios funcionando, né, levando água à população, o que acaba provocando a formação de muitos açudes, né, que são regiões de águas fechadas, né, o que a gente chama de barragem, represas, né, águas que são formadas, obviamente naturais, represas naturais, né, por causa desses rios que secam durante determinado ano. Há hoje, nessa região do Cerrado, um risco muito grande de desertificação, porque o solo já é seco e é muito utilizado, é muito explorado também agriculamente, né? Então se explora muito os nutrientes desse solo, o que faz com que o solo perca nutrientes e acaba se tornando um solo muito pobre. Se o solo já é pobre, né, já não produz muita vegetação, a gente utiliza esse solo de forma inadequada, a tendência é que esse solo se esgote e aí ele não consiga produzir mais nada, tá? Principalmente por causa dessas práticas agrícolas
inadequadas dessa região aí. Nessa região a gente vai encontrar muito o que a gente chama de plantas xerófilas, né? Essas plantas xerófilas são plantas adaptadas a essa região seca, né? Tipo os cactos, por exemplo. São regiões que plantas que conseguem sobreviver nessa região seca. É muito comum também a gente ver nessa região da Caatinga, domínio da Caatinga, a utilização da palma, né? Palma é um estilo de cacto, porém chato, e essa palma ela tem uma função muito importante, principalmente para a criação de gado. Ela é utilizada na alimentação do gado e é um tipo de planta totalmente adaptada a esse domínio da Caatinga. O último domínio que a gente tem para falar é o domínio das pradarias, tá? Que também é conhecido no Brasil como pampa. Essas pradarias aqui no Brasil têm o nome de pampa, né? A gente vai ter ela geralmente em regiões temperadas, tá? Regiões temperadas aí, no caso do Brasil, ela é encontrada no extremo sul do Brasil, que já está ali saindo da zona subtropical para a zona temperada. Também é conhecida essa região como região da Campanha Gaúcha, tá? Nessa região nós vamos ter verões quentes e muito úmidos por causa da massa tropical atlântica e invernos frios e úmidos também por causa da massa polar atlântica, muito similar ao que a gente viu agora atrás no domínio das araucárias, tá? Ela sofre a influência das mesmas massas de ar. Então, a vegetação dessa região é a vegetação de campos, tá? São geralmente vegetações limpas, sem quase nenhuma árvore, só de gramíneas. E essa região, ela teve alguns anos atrás aí, se acreditava que essa região de campos, essa vegetação de campos, ela tinha sido extinta, não existiria mais os pampas gaúchos. E aí eu tive esses dias até vendo no Globo Rural, ele mostrando sobre essa questão aí, desse pampa sendo encontrado em algumas áreas ainda. E é um bioma muito exclusivo, existem subespécies que só existem nessas regiões de campos. O que mais degrada essa região aí dos pampas é justamente a pecuária, porque é um pasto natural, né? São gramíneas, é grama, então, ou seja, é um pasto que está ali pronto para ser usado. E aí se coloca o gado nessa região, e justamente por explorar essa região e haver muita compactação desse solo pela utilização do gado nela, a gente vai ter processos de arenização do solo, ou seja, esse solo vai começando a arenizar, virar um solo arenoso, o que automaticamente vai parar de produzir essas gramíneas, né? Então são solos muito degradados, tá? Esse relevo, só para a gente fechar o relevo, nessa região é planáltico, né? São regiões mais planaltas, e regiões que vão ter, mesmo na região sendo úmida nas duas estações, aí nós vamos ter climas no verão muito quentes e climas no inverno muito frio, tá? Então nós vamos ter uma variação muito grande desses dois climas, no inverno e no verão aí, beleza? É isso aí que a gente tem para falar, que a gente fecha esse livro, fecha esse módulo, né? Esse primeiro bimestre com essa matéria aí, beleza? Fazer as atividades, a gente corrige essas atividades nas próximas aulas aí, beleza? Beijão para vocês, até amanhã. Amanhã é feriado, até na próxima aula. Valeu, abraço!